Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos a Quinta-feira Santa, também chamada a noite da ceia do Senhor, a noite da entrega do Senhor, nós nos recordamos aqui, fazemos memória, é isso que significa a palavra comemoramos, fazemos memória e tornamos presente de novo aquela noite na qual o Senhor celebra a Páscoa com aqueles que amava. Essa Páscoa que, como ouvimos, foi instituída pelo Senhor naquela noite, antes da madrugada na qual os hebreus fugiram atravessando o Rio Vermelho. Naquela noite na qual o Senhor mandou o anjo exterminador matar todos os primogênitos do Egito. Naquela noite na qual o Senhor mandou que as portas das casas, os batentes das casas, fossem marcados com o sangue deste cordeiro. Tudo isso para fazer referência ao sangue do cordeiro que nesta noite começa a ser derramado. Os hebreus mantiveram e mantêm até os dias de hoje a tradição de comer a Páscoa, quando começa o dia 14 do mês de Nisan, e que se prolonga durante vários dias esta Páscoa, para dizer que a misericórdia do Senhor se prolonga, apesar de nossos pecados. Apesar de nossa vida, nós somos chamados e convidados a participar, não daquela ceia simbólica dos hebreus, mas da ceia verdadeira, da nova e eterna aliança, na qual já não se imola um cordeiro macho de 1 ano, mas se imola o próprio Filho de Deus. É nessa noite em que o Senhor vai ser entregue como um cordeiro, sem reclamar, como um cordeiro levado ao abatedouro, como dizia o profeta Isaías, como uma ovelha que é levada sem fazer um som, sem se queixar de nada. Nessa mesma noite, o Senhor, por sua misericórdia e amor, diz no fundo do seu coração: eu serei entregue, serei morto, ressuscitarei, estarei com meu Pai. Mas lá bem no fundo do coração do Senhor ele diz: eu quero permanecer com eles. E então, nesta ceia pascal, cumprido todo o ritual hebreu, o Senhor faz o grande mistério, entrega este grande mistério àqueles que ama, a Eucaristia, a suprema ação de graças. É isso que significa a palavra Eucaristia, a grande ação de graças ao Pai. Já o pão não será mais pão, já o vinho não será mais vinho, serão corpo e sangue do Senhor, para que em cada Santa Missa nós possamos ter a presença física, não só espiritual, mas física, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. Isso nos escapa muitas vezes. Isso nos escapa muitas vezes durante a Santa Missa. Seja hoje ou qualquer Santa Missa, é momento em que o Senhor retorna para fazer-se presencialmente entre nós, como participou e se fez presente naquela primeira ceia. Isso nós devemos ter bem claro, embora nos escapa. Então o Senhor quis e quer permanecer conosco através da Eucaristia, mas não apenas para revestir-se de pão e revestir-se de vinho, mas para nos se tornar um alimento bem maior que um alimento do corpo, o alimento do homem inteiro, corpo e alma. Também é nessa noite que o Senhor diz àqueles que ama: façam isso em minha memória. Todas as vezes que vocês repetirem isso, eu me farei presente. O que é isso? Ele está tornando
os apóstolos, estes discípulos que estavam com ele, em sacerdotes, para repetirem o seu gesto. Mais ainda, é nesta noite em que ele institui este grande mistério do qual e no qual se funda toda a igreja. Nós sabemos que os pilares da igreja são, entre eles, a Eucaristia, o testemunho dos apóstolos, chamado tradição, e a Sagrada Escritura. Mas há um pilar, vamos dizer assim, uma base, que deve sustentar tudo isso, sem o qual tudo pode perder o seu valor, e com isso a própria igreja perder o seu valor, que é o serviço. Nas nossas missas, hoje, no mundo inteiro, nós não podemos celebrar este gesto do lava-pés. Talvez porque as autoridades imaginem que os pés tenham coronavírus. Mas nós podemos recordar, e é isso que o Senhor quer, que nós recordemos do gesto, não recordação como costumamos fazer, não como essas recordações de hoje em dia, que alguém saúda o outro pelo aniversário, os outros vêm na internet e acabam saudando também, mas uma recordação verdadeira, uma rememoração, colocar lá na memória para ser ruminado muitas vezes, que a base de tudo, a base da pregação do Evangelho, a base da tradição, a base da Sagrada Escritura e, portanto, a base que deve sustentar a igreja, que somos nós, é o serviço. É isso que significa este gesto do lava-pés. O Senhor diz: vós me chamais de mestre e Senhor. Notem, mestre, aquele que ensina. Senhor é o termo utilizado apenas para Deus. Vocês me chamam de mestre e vosso Deus, e eu o sou. Pois isso que eu fiz, façam também vós. O Senhor não estava dizendo que nós devemos, em cada Santa Missa, ou em cada ato diário, descalçar os outros e lavar seus pés. É um símbolo. O Senhor estava dizendo que a vida de um cristão se baseia, acima de tudo, no serviço. Não ao serviço de si mesmo, mas ao serviço de Deus e do próximo. E este serviço, que é a base de todas as coisas, é chamado também o grande mandamento. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Não é mais nem menos, é como o Senhor nos amou. Qualquer um de nós é capaz de chegar à conclusão: como é que foi que o Senhor nos amou? Como é que o Senhor nos ama? Ao ponto de dar a sua vida por nós. Então, quando nós contemplamos este grande novo mandamento do serviço, é algo que nós devemos realmente pedir perdão diariamente ao Senhor. Certamente, a não ser que haja entre nós uma alma já pura e santa, todos nós pecamos pela falta de serviço. Especialmente neste tempo da pandemia, da peste, são poucas vezes que vemos as pessoas servindo. Algumas vezes nós vemos em algumas igrejas nossas, não só o serviço da distribuição de alimentos, mas também o serviço da acolhida, o serviço de levar uma palavra de consolo, o serviço da visitação dos irmãos. E nós muitas vezes, quando vamos ao confessionário, quando vamos nos confessar, nós não nos acusamos desta falta, deste pecado de não servir. Aliás, muitas vezes nós vamos ao confessionário já dando justificativa, tipo assim:
eu procuro fazer o bem, eu não faço mal a ninguém, eu sempre ajudo quando me pedem. O Senhor não disse que o serviço é quando me pedem. Então todos nós devemos pedir perdão ao Senhor por não estarmos servindo. Para que serve o serviço? O serviço serve para, primeiramente, honrar e louvar a Deus, fazer-se como Ele, que de Deus se fez nosso servidor. Segundo, serve para que os que têm uma fé fraca ou que não creem, passem a crer a partir do nosso testemunho. Então aqui nós falhamos pela falta de testemunho. Quando entraremos em perfeita comunhão com o Senhor? Quando realmente nos dedicarmos totalmente ao serviço a Deus e ao próximo. Cada um examine a sua consciência, especialmente no dia de hoje, nesta noite tão santa, para verificar no que, como e quanto eu tenho servido a Deus e ao próximo. Por isso dizia, nós entramos em comunhão perfeita com o Senhor quando realmente servimos. É esse o sentido da palavra comunhão, que nós dizemos, eu vou à igreja receber a comunhão. Nós recebemos a Eucaristia. A comunhão se faz quando nós entramos na intimidade do Senhor e o Senhor entra na intimidade nossa. Isso só é possível se nós nos assemelhamos àquilo que Ele pede que nós sejamos. Nesta noite, de tanta graça e tanta alegria, e tanto amor do Senhor por nós, que se dá na Eucaristia, que nos deu sacerdotes, que nos deu a Santa Missa. Nessa noite de tantas graças e bênçãos que recebemos, nós esquecemos muitas vezes aquilo que de maior o Senhor podia dar. Não só a sua vida vivificante, que é a Eucaristia, não só a participação no seu sacerdócio a alguns de nós homens, não só a Santa Missa, no qual recordamos tudo aquilo que Ele mandou nos fazer. Ele deu o dom maior, deu a sua própria vida. Esta é a tônica, este é o centro da noite de hoje. Nesta noite, o Senhor é entregue. Nós devemos perguntar, é entregue por quem? É entregue por si mesmo. Ele se entrega à morte por amor a nós e obediência ao Pai. Recordemos por último, esta segunda leitura da noite de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se nós prestamos bem atenção, São Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, ou seja, o que eu aprendi dele, foi isso que eu vos transmiti. São Paulo não diz, eu aprendi da tradição dos apóstolos, eu aprendi da igreja, diz, o próprio Senhor me falou. O Senhor já estava ressuscitado diante do Pai. E São Paulo o vê muitas vezes, e Jesus, nosso Senhor, fala com ele e diz, na noite em que eu fui entregue, eu tomei o pão, dei graças, parti esse pão para distribuí-lo e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois tomei o vinho, dei graças novamente e disse, este é o cálice da nova eterna aliança. Todas as vezes que comerdes e beberdes, fareis isso em minha memória, memória da minha morte. É grave o que ouvimos aqui, é muito grave. Talvez alguns ainda não tenham alcançado o sentido. A cada Santa Missa, nós fazemos novamente presente a entrega e a morte do Senhor por nós. Em cada Santa Missa, o Senhor se entrega de novo para ser massacrado por amor de nós. Por isso,
a Eucaristia que recebemos, quando entramos em comunhão com o Senhor, nós fazemos memória da sua morte. E então diz: até quando deveis fazer isso? Até quando devemos celebrar essa Santa Missa, essa rememoração? Até que eu venha, diz o Senhor. Até o último dia da humanidade nessa terra deve ser celebrada a Santa Missa, para recordar essa entrega de amor do Senhor por nós, para recordar que Ele quis e quer permanecer conosco, para recordar que por sua misericórdia nos deixou sacerdotes. Peço também nesta noite, queridos irmãos e irmãs, que se recordem de nós sacerdotes. Muitas vezes, pessoas que nos amam rezam e dizem: eu rezo por ti. Isso é um grande alento a um sacerdote ouvir. É um grande alento, não podem saber o quanto alegra e preenche o nosso coração. Mas não esqueçamos, devemos rezar por todos os sacerdotes. Se antes de todo o tempo que estamos vivendo já havia sacerdotes perdidos, desencontrados, quantos que agora estão completamente desbaratinados? Quantos pastores que, vendo o rebanho longe de si, já não encontram mais sentido para a sua vida? Quantos sacerdotes que sofrem por não poder celebrar publicamente a Santa Missa? E quantos sacerdotes, e estes merecem mais ainda a nossa oração, precisam mais da nossa oração, quantos sacerdotes que estão até contentes que não precisam celebrar a Santa Missa, que podem viver a sua vidinha já mundana, suja e sórdida que viviam. Eles têm a desculpa hoje da pandemia. Eles já não atendem, já antes não atendiam, agora não atendem confissões. Já antes não visitavam doentes, agora muito menos. Estes sacerdotes, estes que traem o seu ministério, estes que já vivem uma vida imunda e sórdida, fora da comunhão do Senhor, estes precisam muito mais da nossa oração. E não nos convém a nós julgar quem é isto e quem é aquilo, quem é infiel e quem é fiel. Convém a nós rezar por todos os sacerdotes. Assim como muitos de vós rezam por mim, eu rezo também por muitos sacerdotes e por todos aqueles que mais necessitam de conversão. Diariamente, entre tantos sacerdotes que devo recordar, coloco nas minhas orações pela minha conversão, pela conversão de meu bispo e pela conversão do Santo Padre. Todos nós precisamos de conversão diária. E todos nós precisamos que o povo de Deus reze por nós, porque nós, diariamente, rezamos por cada um de vós. Então coloquemos também essa intenção nessa noite, de reafirmar o nosso coração nessas verdades e nesse amor que o Senhor nos deixou. Muitos podem não achar um serviço prático, físico, para fazer pela igreja, mas todos, sem exceção, desde aquele mais pequeno em idade até aquele que está definhando em uma cama doente, pode e deve fazer o serviço e a caridade da sua oração. Que o Senhor assim nos ajude e nos encontre servidores como Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.